Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui nesse espaço para trazer algumas informações e fazer algumas reflexões sobre mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje será a aula de número 98, que tem por tema Categoria dos Mundos Habitados. Eu quero, através dessa aula, reforçar a consciência que devemos ter que somos espíritos e que, como tudo nesse universo, evoluímos e que devemos fazer isso da melhor maneira possível para que possamos, o mais rapidamente possível, nos iluminar e, com isso, nos alinharmos com o Pai, nos sintonizando assim com o reino dos céus. Eu trouxe aqui um conjunto de slides que quero utilizar para facilitar a compreensão e servir de referência para as coisas que quero aqui conversar, refletir. Então, a aula de hoje é a aula de número 98, como eu já havia falado, que tem por tema a categoria dos mundos habitados. No primeiro slide, eu coloco aqui, então, uma afirmação de Jesus, que podemos encontrar no Evangelho de João, capítulo 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Aqui, Jesus nos diz que a casa do pai dele, porque ele usa o pronome meu, tem muitas moradas, muitas estadias. Reparem que ele usa o pronome meu pai. Ele não quer dizer com isso que o pai dele é diferente do nosso pai, do nosso Criador. Ele está querendo dizer aí que é a consciência que ele tem do eterno, é a compreensão que ele tem do Criador, que é particular, que é característica, que é uma propriedade do grau de consciência, do grau de evolução que ele, Jesus, tem. Se nós pesquisarmos em outras partes do Evangelho, tanto de João como dos outros evangelistas, nós vamos encontrar situações onde Jesus, em vez de usar o pronome meu, ele usa o pronome vós ou até mesmo o pronome nosso. Pensando sobre isso, o que a gente pode concluir é que Jesus quer nos colocar que a compreensão que nós temos do eterno está diretamente relacionada com o nosso grau evolutivo, que é particular de cada um de nós, de acordo com as experiências que cada um de nós, espíritos em evolução, adquiriu ao longo da caminhada que cada um de nós fazemos. Quando Jesus usa o pronome vosso Pai, ele está fazendo referência à compreensão que cada um de nós tem do Criador, que é particular, que é individualizado, e, como já falei, depende do grau evolutivo que cada um de nós possui. Quando Jesus fala de nosso Pai, em vez de vosso Pai, ele está se colocando com a mesma visão que nós temos do Criador, do Eterno. Ele está usando a visão do senso comum. Agora, quando Jesus fala meu Pai, aí ele está querendo colocar a compreensão que ele vê do Criador,
que é bem diferente da compreensão que nós conseguimos ter, pelo nível evolutivo que Jesus tem. E Jesus usou essa expressão meu pai na época, isso há mais de 2000 anos atrás, porque ele não via como usar a expressão vosso nem nosso, porque estava muito longe a visão de mundo que os espíritos encarnados na época tinham, da visão que Jesus já tinha do universo. Na época, a visão que reinava era que o homem era o centro da criação e que o nosso planeta era um local de destaque na criação. Tanto é que o sistema ptolomaico, que Ptolomeu, um matemático, astrônomo, que viveu na época de Jesus, definiu, perdurou até aproximadamente o início do século XVI, ou seja, quase 1500 anos. E esse sistema colocava a Terra, o nosso planeta, como centro do universo. Nesse sistema ptolomaico, que era baseado em cálculos matemáticos, e que por isso, por ser lógico, era colocado como verdade, e assim perdurou por praticamente 15 séculos, o Sol, a Lua, Vênus, Marte, giravam em torno do nosso planeta. Hoje, nós sabemos que essa visão é completamente errada. E o geocentrismo, na verdade, é uma falsa visão do universo. Por quê? Com o avanço da ciência, nós hoje sabemos que o nosso planeta é um ponto de poeira cósmica na imensidão do universo. Hoje nós sabemos que o nosso planeta gira em torno do nosso Sol, que é apenas uma estrela de quinta grandeza entre as mais de 200 bilhões de estrelas que tem a nossa galáxia, Via Láctea. E pior, nós sabemos que a nossa galáxia é uma das 200 bilhões de galáxias que hoje o ser humano consegue depreender, vislumbrar. Alguns astrônomos acreditam até que esse número de 200 bilhões de galáxias talvez seja muito maior, chegando até a 10 vezes esse valor, ou seja, 2 trilhões de galáxias. Mas aí já é algo incerto. O que é certo, de acordo com o Hubble conseguiu vislumbrar, é o valor de 200 bilhões de galáxias. E o nosso Sol é só uma estrela no meio de pelo menos 200 bilhões de outras estrelas, de uma dessas galáxias entre 200 bilhões de galáxias. Ou seja, o nosso planeta não é o local de destaque do universo. É só um pequeno ponto de poeira na imensidão do cosmos. Se essa visão espacial nos coloca
como um ponto de poeira, pelo menos o local em que vivemos, se nós pensarmos em termos de tempo, a coisa não fica muito diferente. Nesse slide, eu trago um calendário cósmico, onde a idade que o nosso universo tem, que hoje é calculada em 13,8 bilhões de anos, ou seja, esse valor é o valor aproximado desde o momento do Big Bang até os dias atuais. Esses 13,8 bilhões de anos, nesse calendário, foi reduzido a um ano, de janeiro até dezembro. Reparem que nesse calendário, a nossa galáxia está formada somente em maio. Ou seja, provavelmente, quando a nossa galáxia tomou forma aproximada do que tem hoje, o Big Bang já tinha ocorrido aproximadamente há 4 bilhões de anos. Ou seja, a nossa galáxia deve ter por volta de 9, 10 bilhões de anos. O nosso sistema solar, que se formou a partir de uma explosão de uma outra estrela maciça, apareceu somente em setembro. Calcula-se hoje aproximadamente há 4,5 bilhões de anos. Os primeiros seres vivos, formados por células eucariontes, surgiram somente em novembro, e seres multicelulares somente no mês de dezembro. Aí o mês de dezembro está resumido aqui. Reparem que os dinossauros só foram extintos no dia 30 de dezembro desse mês. Reparem que os mamíferos começaram a dominar a crosta terrestre por volta do dia 31 de dezembro. Reparem que o homem moderno, o Homo sapiens sapiens, aparece nesse calendário somente no dia 31 de dezembro, às 11 horas e 52 minutos da noite. Reparem que o Homo sapiens começou a popular o continente europeu a partir das 11 horas e 56 minutos da noite do dia 31 de dezembro desse calendário cósmico. Aqui, nesse calendário cósmico, está representado o último minuto desse ano. Reparem que Cristo nasceu há pouco mais de 4 segundos da virada do ano desse calendário cósmico. Ou seja, Jesus Cristo nasceu às 11 horas e 56 minutos da noite do dia 31 de dezembro. Ou seja, a vida humana, a vida que nós estamos vivendo nesse instante, está transcorrendo no último segundo desse ano. Nós pouco sabemos do que ocorreu anteriormente, durante os diversos meses anteriores à existência do ser humano. Agora, uma coisa que nós sabemos com verdade, de acordo com a nossa doutrina, é que mesmo o nosso orbe sendo um ponto de poeira
nesse espaço cósmico, mesmo que os humanos agora encarnados sejam um milésimo de tempo, na infinitude do tempo cósmico, nós somos espíritos, nós somos emanações do divino, nós somos manifestações do divino, primeiro na forma de mônadas, na forma de sopro, de hálito. Nós somos como um dejeto divino, mas que ao longo da nossa evolução nós tomamos consciência. Ou seja, toda a matéria que compõe esse universo e preenche esse universo, tanto no espaço como no tempo, é manifestação do Eterno, do Pai, do Criador. Inclusive nós. Que nos manifestamos na imensidão do espaço e na imensidão do tempo para evoluirmos em espírito, desde o instante da emanação a partir do Pai, como mônadas inconscientes, inconscientes da própria existência, até o momento atual, onde somos espíritos conscientes de nossa existência e querendo, buscando mais ser. E que, por isso, nós temos bem claro que tudo é espírito, que tudo está vivo e que tudo evolui. Ou seja, toda a matéria ao longo do espaço cósmico é espírito manifesto, é o Pai manifesto. É espírito manifesto pelo Pai como mônada, que depois de um certo tempo de maturação se consolida em matéria, em átomos. Com o passar do tempo, vai ganhando mais experiência, formando aglomerados de matéria mais complexos, ganhando mais consciência, mais experiência. Vai compreendendo um pouco mais de maneira gradativa do universo à sua volta, mas sem consciência de si próprio. Vai evoluindo pelos outros reinos, passando pelo reino vegetal, animal, até chegar no nominal. E em cada passagem por cada reino, vai ganhando, ao longo do tempo, consciência, aprendendo a plasmar formas cada vez mais sofisticadas, mais complexas, para que assim possa, de maneira sucessiva e contínua, cada vez mais compreender o universo que nos cerca, cada vez mais compreender a manifestação do Criador. E essa evolução do espírito
através das múltiplas formas e através do tempo, vai fazendo com que esse espírito ganhe consciência e se aproxime cada vez mais do reino dos céus, que é esse estado de consciência, de sintonia plena, de ressonância plena com o Pai, onde sentimos a presença do Criador o tempo todo e em tudo, inclusive em nós. E o espírito, então, ao longo do tempo e ao longo do espaço, vai galgando, desde as formas mais simples, seres monocelulares, vai evoluindo até seres mais complexos e conscientes de si próprio. No início, a mônada nem consciência de sua existência tem. À medida que evolui através dos reinos, vai se conectando cada vez mais à consciência coletiva e, com isso, acumulando conhecimento. A partir do reino animal, começa a se desvencilhar dessa consciência coletiva à medida que ganha consciência individual. E no reino nominal, ganhamos a consciência plena da nossa individualidade, apesar de ainda estarmos conectados à consciência coletiva. E por isso, ainda sujeitos a ações do instinto sobre nós, do senso comum sobre nós. Mas à medida que desenvolvemos nosso senso crítico, vamos melhorando o nosso bom senso e assim evoluindo de uma forma melhor. Então nós, espíritos, somos manifestações do eterno. Somos imortais, mas não eternos, porque nós tivemos um começo. Não teremos fim, mas tivemos um começo, que foi a emanação inicial do Pai. Por isso somos imortais. Porque o nosso fim é, de novo, nos sintonizar de maneira plena com o Pai. E, com a individualização do princípio inteligente, na forma de mônada, nós começamos o nosso trabalho evolutivo através da matéria, no primeiro momento inanimada, no reino mineral, mas a partir do avançar do tempo, vamos nos manifestando, nós espíritos, em outros reinos que permitem experiências mais sofisticadas, mais complexas, onde cada um de nós aprendemos a desenvolver corpos cada vez mais sofisticados, corpos que possuem sensores cada vez mais sensíveis, capazes de perceber o mundo de uma forma melhor, de uma forma mais qualificada, e também corpos que nos permitem interagir de uma forma melhor com a matéria que nos cerca. Esses corpos são criados primeiro pela condensação de energia, corpos físicos e energéticos que permitem interagirmos com todo tipo de matéria, inanimada e animada, que também são espíritos, em graus diferenciados de evolução. À medida que o tempo vai passando, que nós vamos galgando mais consciência, nós vamos aprendendo também a desenvolver corpos espirituais, corpo dos desejos, corpo astral, corpos do pensamento, da força do pensamento,
e os corpos espirituais que não sofrem mutação, que não se modificam, que são fixos, que são corpos que só começam a ser desenvolvidos quando o espírito atinge o reino nominal. Porque os corpos físicos já começam a ser desenvolvidos quando o espírito começa a encarnar no reino mineral. Quando o espírito deixa os reinos ad hoc, os reinos das mônadas, e começa a encarnar nos reinos minerais, ele começa, então, a se associar a corpos físicos de energia condensada, a começar a ganhar experiências através desses corpos, como reconhecer variações de temperatura, de umidade, de pressão, conhecer, portanto, o que é um calor, o que é um frio. E à medida que o tempo avança, ele vai desenvolvendo outros corpos, como o corpo astral, que já começa a ser desenvolvido no vegetal, de maneira mais detalhada. Os primeiros brotos já surgem no reino mineral, mas a evolução do corpo astral começa mesmo no vegetal. E o reino mental inferior, o reino do pensamento, começa a ser desenvolvido no reino animal. Ou seja, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai aprendendo a construir corpos cada vez mais sofisticados. Corpos que lhe permitem interagir melhor com a matéria densa e corpos com sensores mais sofisticados que permitam ele perceber a matéria que lhe cerca também de uma maneira mais qualificada. Os outros corpos, os corpos superiores, o mental intuitivo, o búdico e o átmo, ou o nirvânico, já são corpos que não são utilizados na matéria densa. São corpos que o espírito só utiliza em mundos fluídicos. Ao contrário dos corpos anteriores, que são utilizados pelo espírito em corpos em mundos materiais. Ou seja, o espírito evolui ao longo do espaço-tempo, no poder de ser, ganhando consciência intelectual, aprendendo com as experiências, com a prática, com o tempo, a desenvolver corpos cada vez mais sofisticados, e ganha também consciência moral, que lhe permite cada vez mais se sintonizar com o divino. E é através desse crescimento do poder de ser que o espírito evolui ao longo do tempo. E, para compatibilizar essa evolução, os espíritos se associam a mundos que são compatíveis com o seu nível de consciência, com o seu nível de energia. No Livro dos Espíritos, são descritos 5 tipos de mundos que podem os espíritos utilizar durante os seus estágios evolutivos nos diferentes níveis conscienciais. Então, quando o espírito deixa os mundos ad hoc, os mundos dos elementais,
ele começa a se manifestar, então, nos mundos primitivos. Nos mundos que nos parecem inanimados, porque nos parece que a matéria não tem vida. No reino mineral. Mas é vivo, tudo é vivo, tudo tem espírito, porque é manifestação do Pai. O Pai é espírito, como o próprio livro dos Espíritos nos diz. Então aqui, existem espíritos no início do processo evolutivo, que, utilizando as energias provenientes do Criador, plasmam substâncias materiais para começar a ter as primeiras experiências evolutivas, as primeiras percepções de mundo, como dureza, temperatura, pressão. À medida que o espírito ganha consciência quantitativa, ele atinge um valor crítico que lhe permite dar um salto qualitativo. E aí ele muda de mundo. E pode começar, então, a interagir no mundo de provas e expiações. Já neste mundo, o espírito começa a se associar a consciências coletivas e começa também a desenvolver a consciência individualizada. São nesses mundos de provas e expiações que começamos a ter, então, espíritos associados a vegetais, ao reino vegetal, e a animais. E o reino nominal também começa aqui, mas já é na fase final da existência, da habitação desses espíritos de provas e expiação. São chamados de mundos de prova e expiação porque são locais onde o espírito comprova aprendizados, consciências. E aonde o espírito devolve ao universo as energias que, de maneira inadequada, ele retirou desse universo. E ele faz uma expiação. Então, espíritos que encarnam nesse tipo de mundo só conseguem evoluir para os mundos de regeneração quando eles conseguem dominar o ego menor e, com isso, se libertarem da consciência coletiva. Enquanto os homens, espíritos encarnados no reino nominal, tiverem ainda a predominância do ego, eles não têm a energia necessária, a consciência necessária para viverem no mundo de regeneração. Então, por isso, eles ficam no mundo de prova e expiação. Quando eles conseguirem libertar-se do ego, do eu menor, aí eles começam, então, a ter condições de começar a encarnar em mundos de prova e regeneração. Aliás, em mundos de regeneração. No mundo de regeneração, ainda existem presilhas, porque o espírito ainda está preso a corpos densos, a corpos materiais para evoluir. Então, ainda ele está sujeito às forças mecânicas, às forças do desejo e às forças do querer, do pensamento. Ele se livrou do ego menor, do eu menor.
mas ainda ele está preso à matéria, ao desejo e ao pensamento, ao querer. Só quando ele conseguir, de maneira plena, descartar o corpo físico e ficar só com os corpos astrais e mentais, é que ele consegue subir e vivenciar novas experiências no mundo dos ditosos. Ou seja, os espíritos evoluem o tempo todo, tanto na matéria densa, como na matéria fluídica. Os corpos espirituais e corpos físicos são simplesmente roupagens que os espíritos utilizam para poderem se manifestar. E eles fazem isso de acordo com o grau evolutivo que possuem. Um espírito que está no mundo inferior, ele só consegue encarnar no mundo de nível mais alto se ele tiver a frequência, a consciência adequada para isso. Já um espírito que está em um mundo superior, em evolução, esse consegue, por missão, por necessidade, encarnar em mundos inferiores para ajudar com que espíritos outros, menos evoluídos, possam também dar saltos qualitativos de evolução. Mas os mundos, da mesma forma que o universo, que os espíritos, também evoluem. Ou seja, os mundos que contêm matéria densa evoluem de um para outro. E os mundos de matéria fluídica também. Os espíritos, quando não estão preparados para habitar um mundo que está num processo evolutivo em pleno vigor, ele é obrigado de maneira compulsória, a migrar para um outro orbe. O nosso planeta se encontra, no momento, ainda como um mundo de provas e expiações. Mas num processo já de transição para o mundo de regeneração. Os espíritos que não tiverem a consciência, a energia necessária para aqui ficar, serão degradados para orbes que estão, no momento, em provas e expiações. Porque nos mundos de regeneração, só podem ficar espíritos capazes de vivenciar esse estado de evolução do mundo. Nesses 3 primeiros mundos, primitivos, provas e expiações de regeneração, os espíritos precisam de corpos físicos para se manifestarem. Já nos mundos felizes e nos mundos puros, os espíritos já podem usar corpos fluídicos, não há necessidade de corpos densos. Hoje, o nosso orbe é um orbe de prova e expiação. Mas por quê? Porque os espíritos que encarnam nesse orbe, que estão no reino nominal, só encarnam porque precisam comprovar aprendizados, precisam comprovar consciências adquiridas. Isso é uma prova. Ou precisam devolver para o universo
energias que adquiridas de maneira inadequada. Exemplificando para ficar mais claro, o espírito encarnado neste orbe de prova e expiação é um espírito que tem a tendência à depressão. É um espírito que, quando encarnado no reino nominal, se lamenta, reclama, vive em depressão, irradiando energias destrutivas ao seu derredor, prejudicando o universo à sua volta e a si mesmo. Vai chegar um ponto onde a energia vital da máquina biológica que ele usa para se manifestar atinge o valor crítico e o espírito acaba perdendo o controle sobre essa máquina biológica e acontece a morte física. E aí o corpo físico e o corpo etérico se dissolvem. O espírito só sobra o seu perispírito, ou os seus corpos espirituais, como o corpo astral, mental inferior, superior, búdico e átmico, ou nirvânico. Mas ele perdeu o corpo físico e o corpo etéreo, o duplo etéreo. No plano astral, o perispírito continua a sua evolução. O espírito continua a sua evolução. O espírito evolui em todos os planos, não só nos planos físicos. Então, no plano astral, o eu menor dá lugar ao eu maior. O eu que lembra de todas as existências, de todos os seus aprendizados. Esse eu maior não é um eu diferente do eu menor, porque nós precisamos lembrar que nós, espíritos encarnados nesse plano, somos a melhor versão de nós mesmos. Então, quando nós encarnamos, desencarnamos e tomamos vida no plano astral, e tomamos consciência da passagem, nós continuamos com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades que tínhamos quando encarnados no plano físico. A única diferença é que agora o eu maior que estava em manifesto, estava inconsciente, no eu menor, no espírito encarnado, agora está consciente. Então, ele consciente, lembrando de suas existências, de seus compromissos, de suas experiências, ele se apercebe do problema e vai procurar, então, um novo encarne na matéria para comprovar, para provar que ele aprendeu a lição, que ele não deve viver se lamentando de maneira triste, irradiando energias destrutivas. Porque ele tomou consciência que isso é prejudicial para a sua evolução e para o universo que lhe cerca. Então, ele vai encarnar no mundo de provas e expiação para provar, para validar o seu aprendizado. Mas o mundo de provas e expiação também serve para fazer expiações. Então, vamos imaginar que um espírito, quando encarnado no mundo de provas e expiação, viveu no luxo, na ostentação, retirando a qualidade de bem viver de outros espíritos, prejudicando a existência encarnada de outros espíritos. Então, ele retirou energias de outras pessoas para que ele tivesse bastante energia para bem viver. Quando ele desencarna, que ele toma consciência do que fez, ele tem que retornar, encarnado no plano físico, no mundo de provas e expiação, para expiar, para devolver a energia que ele pegou de maneira inadequada. E nos planos, nos mundos regeneradores, os espíritos ainda continuam sujeitos, como eu já coloquei, às limitações da matéria, do viver na matéria. Mas ele já está liberto dos instintos, da consciência coletiva.
porque ele já tem um senso crítico suficientemente desenvolvido que ele consegue ter um bom senso para viver. Ele já vive com equilíbrio, ele já vive de maneira inabalável, de maneira inatingível. Por isso, ele é um bem-aventurado, ele é um bem-abençoado, porque ele é manso, ele é tranquilo, ele é equilibrado. Então, ele é da terra, ele vive bem na matéria. Periodicamente, avatares, representantes do divino, encarnam em missão em mundos inferiores para trazer informações, exemplos, que ajudem os espíritos encarnados nesses mundos inferiores a evoluírem de uma maneira mais rápida, mais qualificada, mais otimizada para mundos superiores. É o caso de Jesus aqui no Ocidente, é o caso de Buda, de Krishna no Oriente. O nosso orbe, o nosso planeta, é um mundo de provas e expiações num processo de mudança para um mundo de regeneração. É um final de ciclo. Vai ocorrer em 2012, 2019, 2050? Não se sabe. O que se sabe é que ele é um processo. E que esse processo não é marcado por guerras, por calamidades. É um processo contínuo, onde os espíritos que não têm condições de permanecer nesse mundo que está virando um mundo de regeneração são degradados para outros mundos que ainda estão no estágio de provas e expiações. Ou seja, eles não encarnam mais aqui, eles desencarnam e não conseguem mais encarnar aqui por causa da energia. São obrigados a encarnar em outros mundos que ainda estão em provas de expiação. Desde a Segunda Guerra, através de canalizações, de psicografia, já se sabe que existem espíritos que já estão sendo expurgados. Como também já se sabe que essa transição é um processo, não é do dia para a noite que o mundo vai se transformar. Tem esse vídeo que eu gostaria, então... A questão da evolução dos mundos na doutrina espírita é muito interessante. O que se fala? Primeiro é que nós não estamos sós, não é só a Terra, que é uma coisinha de uma coisinha que existe no universo, né? Você imagina, a gente conhece um tiquinho da Via Láctea, tem mais outras tantas enormes. Quem somos nós para dizer que vida só tem aqui? A gente conhece ali do lado, nós somos até a Lua com dificuldade, agora está indo um pouquinho mais para frente. Então não dá para dizer que não exista vida fora da Terra. O Espiritismo diz que sim, há vida fora da Terra. E diz que o quê? Que os mundos também, como as pessoas, estão em evolução. Você tem mundos muito atrasados, mundos muito adiantados, e que a gente reencarna, conforme a necessidade, em diferentes mundos, né? Então, é como estágios, como escolas. Tem escolas que puxam mais, tem escolas que são para os mais lerdinhos, mais atrasadinhos. Onde é que está a Terra? Está entre os mais atrasadinhos. É um dos primeiros mundos, não está longe de ser o mais evoluído. E nós que aqui encarnamos aqui porque nós estamos encarnar exatamente aqui. A escola que nos merece, a escola que nós merecemos, na verdade, é aqui. É aqui que a gente tem que aprender as coisas. Então, nesse mundo difícil que nos cerca, é exatamente o incentivo que a gente precisa ter para desenvolver a mente, desenvolver o nosso modo de ser e nos melhorarmos até lá. Mas também diz o seguinte, ao longo do tempo, os mundos também vão evoluindo. Então, a Terra está prestes a evoluir, prestes a passar de um jeito para outro jeito. De que jeito para que jeito? Hoje, a Terra é tida como de prova e expiação. O que quer dizer isso? É onde as experiências difíceis acontecem, onde há mais gente praticando o mal do que praticando o bem. Por quê? Porque essas pessoas, nós, achamos que é melhor eu praticar o mal do que praticar o bem. Tipo assim, se eu der um golpe em você, na boa, eu pego aí, vendo um negócio para ele que vale 10, vendo por 150 e tudo bem. Vou levar vantagem. Essa história de levar vantagem ainda predomina aqui. E por isso a gente pratica o mal. Parece ser do meu interesse praticar o mal. Daqui a pouco a Terra passará para um outro estágio, por assim dizer. Ela deixará de ser um mundo de prova e expiação e passará a ser um mundo de regeneração. O que quer dizer de regeneração? Todo mundo bom, todo mundo anjinho, bacana? Não, longe disso. Mas a maioria das pessoas que estarão encarnadas aqui serão pessoas que estão a fim de praticar o bem. É aqueles que já assumiram o compromisso com a sua própria melhora. Não estão perfeitos ainda, mas já se esforçam para fazer o bem, se esforçam para se melhorar, se esforçam para reagir melhor a um impulso que têm, né? Já estão num caminho melhor. Então ela vai ser um lugar melhor para se habitar. E o que vai acontecer com os que estavam aqui que não se melhoraram? Não poderão mais encarnar aqui.
não poderão mais encarnar na Terra, né? Eles deixarão a Terra e vão passar para um mundo menos evoluído. É como se eles repetissem de ano, ou mais complexo ainda, como se deixassem a escola, fosse para uma escola mais fraca. É meio assim, olha, você teve chance. Falamos para você estudar, você não estudou. Falamos para você melhorar, você não melhorou. Você continuou aprontando com todo mundo, continuou brigando na escola. Então, essa escola não pode ter você mais aqui. Nós gostamos de você, mas você não está pronto. Faz o seguinte, vá para uma escola, outra, estuda lá, aprende bastante. Quando estiver bom, você volta para cá. Mas agora não dá mais para você estar junto conosco, porque essa turma aqui precisa seguir adiante. E você está segurando essa turma. Isso já está acontecendo. Vários dos espíritos que desencarnam já não mais encarnarão aqui. E é ruim não encarnar na Terra? Não, não é ruim. É só uma consequência dos nossos próprios atos. Outra coisa interessante a notar é, vejam as crianças que estão encarnando agora aqui. O que são as crianças? São espíritos. Espíritos já tiveram uma série de experiências. Nós todos nos surpreendemos e todos falamos do nosso sobrinho que é maravilhoso, nosso filho que é uma coisa. Não é o seu filho, não é o seu sobrinho, não é o seu neto. As crianças agora já vêm mais prontas, mais preparadas, porque são espíritos mais evoluídos que estão reencarnando. Então não é que a criança é melhor, o espírito é melhor e ele tem reações mais interessantes. Chega já prontinho, chega já andando, falando, fazendo coisas que você fala, nossa, como pode? Pode, são espíritos mais evoluídos que já estão chegando para levar o mundo, para levar a Terra para um novo modo de ser, onde o bem preponderará ao mal. O que é fundamental compreender nesse raciocínio? Nós todos queremos um mundo maravilhoso, só que nenhum de nós acha que tem que melhorar a si mesmo. A gente acha que o mundo tem que melhorar, as pessoas têm que melhorar. É comum nas palestras que eu dou no Centro Espírita e em outros lugares, as pessoas dizem assim, ai, adorei sua palestra, foi tão bacana. Nossa, isso que você falou foi muito legal. Meu marido que tinha que ter assistido, minha mulher que tinha que ter ouvido, meu pai que tinha que ter ouvido. Sempre é o outro, nunca sou eu, né? A mensagem sempre é boa para o outro, porque o outro é o picareta, o outro é o... Eu não, eu sou maravilhoso, né? Não é assim, é ao contrário. Vamos nos preocupar conosco, com a nossa melhora, com os meus erros, com onde eu tenho que me melhorar, onde eu tenho capacidade de agir. Eu não consigo melhorar o outro, mas eu consigo melhorar a mim mesmo, desde que eu queira, desde que eu esteja atento, desde que eu reconheça onde é que eu estou escorregando. E é fácil fazer isso, basta querer, basta atento a si mesmo e ter compromisso não com o outro, consigo, de melhora íntima. A partir da reforma íntima, se cada um de nós nos melhorar, o que acontece com o todo? O todo melhora. É a história da maçã podre ao contrário. Uma maçã podre apodrece o resto. Uma maçã boa melhora o resto, né? Um exemplo bacana para entender isso aí. Fumar. Fumar tudo bem? No passado, fumar tudo bem. Década de 40, 50, as pessoas fumavam, Rita Hayworth fumava no cinema. E era lindo, era super sexy, super charmoso. Era bacana fumar. Como é que é fumar hoje? É péssimo. Ai, você fuma, credo? Vai fumar lá fora. Nossa, que horror. Ai, cheiro de cigarro aqui. Ficou horrível fumar. O que aconteceu? A moda, o modo como a sociedade atua, determinou que fumar não é bacana. No passado era bacana. A mesmíssima coisa já está começando a acontecer, vai acontecer cada vez mais com a prática do mal. Você levar vantagem em cima do outro, está começando a pegar mal, vai pegar cada vez pior. Hoje a gente ainda fala, esse político corrupto, um horror, a gente joga nele, e é ruim mesmo. Imagina, tá olhando o que a gente faz. Você vai e suborna o guarda. Que diferença tem subornar o guarda para não te multar? Ou ligar naquele telefone para te tirar a pontuação da carteira que você tomou multa e um político aceita suborno? É a mesma coisa, está agindo errado igual. Então a gente tem que ser muito severo conosco e deixa o outro que ele se resolve. Olha o outro, critica, não deixa acontecer, mas preocupe-se consigo mesmo. Quando cada um de nós se preocupar em se melhorar, é isso que vai acontecer, a Terra já está indo para um caminho melhor. Se não quisermos, também não tem problema, só que vai para a escola dos mais lerdinhos, vai ser dos melhores daquela turma dos mais atrasadinhos. Não tem importância, tudo tem que caminhar, mas você não vai mais estar junto com essa turma que já está melhor. E é isso. Eu quis trazer esse depoimento do Alexandre Caldini, porque ele resume muito bem tudo aquilo que eu já coloquei, que nós somos espíritos e que precisamos nos esforçarmos para que possamos fazer isso de uma maneira mais rápida, mais otimizada, estando sintonizados com os ensinamentos da nossa principal referência de caminhada, que é Jesus. Bem, só me resta desejar muita paz, muito amor para todos, hoje e sempre. Que assim seja.